Gostaria de iniciar lembrando que os funcionários públicos, né, vereador Helenilson, receberam ontem, né? Então, caiu por terra a mentira da Excelentíssima, que os servidores não teriam recebido no dia do servidor, na sexta-feira, por conta que a Câmara não teria votado os projetos. Quando o vereador Helenilson falou aqui, eu gostaria de deixar claro que o projeto aprovado, que foi o projeto da educação, esse recurso só pode ser usado na educação. Então, não foi a aprovação daquele projeto que levou ao pagamento da folha nesta segunda-feira, né? Então, a folha já tinha fechado, dia 10, e tinha o dinheiro. Foi usado os servidores públicos contra esta casa, contra esses vereadores, para nos culpar da falta de responsabilidade da gestora maior do município, que é a senhora prefeita. Então, caiu por terra, tá? Então, eu gostaria de dizer a todos os servidores públicos do município de Brasileia, esse é o respeito que a prefeita tem pelos funcionários, tá? De não pagá-los no dia do servidor, sendo que tinha recurso, e ainda usar os servidores públicos contra os vereadores, colocar as categorias contra esta casa. Então, como eu sempre digo, é mais uma vergonha. Isso é vergonhoso, essas atitudes da senhora prefeita. Senhores, eu gostaria de lembrar que nós aprovamos um orçamento de quase 120 milhões para o ano de 2022. A Lei Orçamentária Anual, LOA, para ser executada durante todo o ano de 2022, no valor de 119 milhões. Deste valor, foi aprovado também uma autorização para a Excelentíssima remanejar 30%. Eu acho que o vereador Jurandir lembra, quando eu questionei muito aqui, que nós não estaríamos dando, esta casa não estaria dando 30%, mas sim quase 50%. E agora se confirmou, viu, vereadores? Se confirmou. Que a prefeita pudesse remanejar da folha 30% da forma que entendesse dentro das necessidades do município. Em valores reais, 30% dos 119 milhões equivalem a 35 milhões, quase 36 milhões, que ela poderia remanejar de forma livre durante todo o ano. Na verdade, a prefeita, mais uma vez, usou de má fé, na tentativa de superfaturar o valor do remanejamento e ludibriar os vereadores e a própria lei. Usou, na sua base de cálculo, receitas com despesas certas, que não poderiam ser remanejadas, que seriam as dos convênios. E foi usado na base de cálculo. Os convênios não poderiam ser utilizados nessa base de cálculo, porque eles vêm com destinação certa. Essas receitas são chamadas de receitas de capital, e não são remanejáveis. Seria um valor de mais de 33 mil reais. Então, excluindo o valor de base de cálculo, sobraram no orçamento um valor de 83 milhões de reais. Então, os 35 milhões de remanejamento não representam os 30%. Então, ela não remanejou desse orçamento, vereador Jurandir, 30% não. Foi 42,8% remanejados. Então, isso é mais uma prova clara que a prefeita enganou de forma fria e calculista esta casa, estes vereadores, usando este artifício de cálculo no orçamento de 2022. Agora, não bastante, ela envia a esta casa 2 projetos de lei
pedindo mais um valor de cerca de 19% para remanejamento. Novamente, são mais 16 milhões, não é mil não, são 16 milhões que a prefeita quer remanejar, anulando despesas essenciais que foram aprovadas no orçamento e que o nosso município está precisando, e aprova as cobranças que vêm sendo feitas, as indicações que vêm sendo feitas pelos próprios vereadores de base, que inclusive foi feito aqui hoje. Como são despesas de ramais, pontes, drenagem de ruas, construção da garagem municipal, construção da orla do Rio Acre e do Covid, e outras despesas dessa natureza que a senhora prefeita quer anular do orçamento e suplementar 80% deste valor com folha de pagamentos. Somente com prestadores de serviço e outros provisórios que ela encharcou na prefeitura para eleger o irmão, a folha de pagamento com essas contratações irregulares, senhores, irregulares, sem amparo jurídico, soma um valor de R$ 3.291.600. Quando se presta conta de uma campanha eleitoral e diz que se gastou 8 mil, eu acredito, porque R$ 3.991.600 saíram dos cofres do município de Brasileia. Valor este que está fazendo falta nos cofres públicos. E quem vai pagar a conta são os servidores efetivos. E a prefeita quer transferir a culpa para nós, vereadores, para esta vereadora. A culpa da sua irresponsabilidade, com a imoralidade, a falta de cuidados com o erário público. Não irei ser conivente com isso, senhores. Não serei, de forma nenhuma. Nem as dívidas judiciais desse município ela pagou para poder gastar em campanha. São mais de 1.300.000 de dívidas judiciais não pagas, vereador Lenilson. Uma prefeita que não respeita a justiça, porque não está fazendo as coisas da forma que é para ser. Vai respeitar o servidor? Ela não tem respeito pelos senhores servidores, ela não os respeita. Aí, ela fala em jornais que eu faço acusações levianas. Eu falo a verdade, doa quem doer. Mas quem comete crimes pesados com o erário público, não é esta vereadora não, vereador Gelandir. Não sou eu. Uma prefeita que não teve o mínimo de cuidado com a coisa pública, que nunca respondeu um pedido dos vereadores. Até hoje, senhores, até hoje, ela não prestou conta de 1 centavo que ela gastou durante todo este ano. Foi preciso abrirmos uma comissão, porque não temos os nossos pedidos respondidos. Ela nunca respeitou esta casa, nunca respeitou esses vereadores e nem a população. Ela não respeita a população porque ela não presta conta do que faz do dinheiro público, que não é do bolso dela. Na verdade, ela nunca zelou, de fato, com o social e sempre sim com o pessoal dela, com o ego dela. Agora quer que esta casa avalize os seus erros. Quero que todos conheçam o real motivo de botarem faca no pescoço aqui para aprovação desses projetos, dos desvios de finalidades, do mau uso do recurso público, da incompetência dessa gestão. Não serei conveniente com esses desmandos. Acredito na justiça e serei fiel ao juramento que prestei no início do meu mandato. E sempre estarei pronta para defender o meu município das mãos de quem não zela pelo nosso patrimônio. Os projetos, senhores, os projetos apresentados contêm erros contábeis que contraria a Lei 4.320/64, que rege os orçamentos anuais, anulando despesas de uma fonte e suplementando recursos em fontes diferentes. Um exemplo, no projeto de lei número 017, não existe nenhuma anulação da fonte. Outro serviço de pessoa física
existe suplementação de mais de 3 milhões nessa fonte. No geral, as fontes anuladas nos dois projetos, 16 e 17, não satisfazem as fontes suplementadas. No projeto 016, que anula e suplementa um valor de 2 milhões e 900 mil, 330 mil apenas destina-se a materiais de consumo e os outros 2 milhões 570 mil destina-se à folha de pagamento. A maioria com provisórios que a prefeita, de forma irresponsável, usou para torrar o dinheiro público e eleger seu candidato. Aí, senhores, no orçamento, para vocês terem uma ideia, no orçamento de 2022, na parte de manutenção da Secretaria de Obras, foi previsto um valor de 350 mil reais, isso anual, para todo o ano, para o pagamento de pessoas físicas. Mas devido ao inchaço na folha, com centenas de provisórios para garantir os votos, agora faltando apenas 2 meses para fechar o ano, ela solicita 780 mil reais para suplementar nessa folha, nessa fonte de pessoa física. Então, como sempre diz a vereadora Marinete, essa conta não fecha. Essa conta não bate de forma alguma. Uma previsão, senhores, de 12 meses, de 350 mil, ela está pedindo em dobro em 2 meses. E eu pergunto, cadê o Tribunal de Contas, cadê os órgãos fiscalizadores, porque isso aqui passou do limite. Ou ela acha que aqui tem 11, tem 10, tem 9, tem 7 palhaços. Porque eu não estou aqui brincando de ser vereadora, não. Se ela está brincando de ser prefeita, eu não estou aqui brincando de ser vereadora, não. Eu estou aqui para cumprir com o meu dever. Então, a previsão dela de 12 meses, ela está pedindo em dobro, em 2 meses. De 1 ano, ela está pedindo em 2 dobrado. E isso é fruto das contratações irregulares em ano eleitoral, que tanto nós falamos aqui isso o ano todo, e ninguém nos ouviu. O meu colega aqui, o vereador Lenilson, disse que quem vai ganhar com a aprovação desses projetos é a população. Não é. Quem vai ganhar é a prefeita, que vai dividir o crime de responsabilidade fiscal com essa casa, com cada um dos senhores. Quem vai ganhar é ela, que quer dividir o crime dela com vocês. Mas com esta vereadora aqui comigo, ela não vai rir da minha cara, porque ela não vai dividir comigo. Porque eu jamais serei conivente com esse tipo de coisa. Ela quer tornar, senhores, uma coisa ilegal. Ela quer tornar legal. Ela quer tornar legal. E com o aval dos senhores, com o aval dos vereadores. Aí, o vereador Elenilson, e demais vereadores, vereador Leomar, nós cobramos aqui melhoria nos ramais, melhoria das pontes. Mas se nós aprovarmos esse projeto aqui, a partir da próxima sessão, vereador Jurandir, nós não podemos mais cobrar. Nós vamos ter que nos calar. A população vai nos procurar e nós vamos ter que nos acovardar, porque nós autorizamos o executivo tirar o recurso das pontes, tirar o recurso dos ramais. Nós vamos ter que nos calar e a população vai ter que nos chamar de covarde. Seremos covardes se aprovarmos um absurdo desse. Eu jamais, esta vereadora aqui, jamais vou assinar embaixo de coisa ilegal, das pedaladas fiscais que a prefeita está dando, das coisas erradas, dos absurdos que está acontecendo aqui. E não adianta de última hora vi ninguém botar a faca em pescoço de vereador aqui, não. Não adianta, porque nós temos opinião formada. Pelo menos ler, a gente sabe. Isso aqui é vergonhoso, é uma vergonha. E aí, não cola mais, senhora prefeita. A senhora tentar colocar a população, os servidores, contra vereadores. Por que ela não lotou aqui hoje, não trouxe todo mundo aqui para ouvir o que a gente tem a dizer?
que a gente vai desenhar para a população, numa linguagem bem simples, o que ela está fazendo. Não cola mais, a sua máscara está caindo, os seus crimes estão vindo à tona, e eu não vou compactuar com isso de forma alguma. Senhora presidente, aproveito